Amém, amém. Então que demos início ao nosso culto, que damos aqui início a mais um dia de reuniões. Quero pedir agora, por favor, Maria Júlia pode ler para a gente, só para eu ter uma linha, uma base aqui do que eu gostaria de falar. Está lá no livro de Efésios, no capítulo 4, no verso 11. Verso 11 e 12, por favor, do livro de Efésios. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém, amém, muito obrigado. Então, Efésios 4:11, a palavra nos diz que Ele mesmo designou alguns para algumas determinadas funções. Ele mesmo diz que alguns ocupariam alguns lugares. E se eu pudesse dar um título hoje, talvez, para o que nós vamos conversar aqui, para a mensagem que eu tenho para trazer, e eu acho que eu tenho essa liberdade, eu posso, e eu quero falar isso aqui, dar uma direção aqui como um título, e depois isso vai estar bem escrito ali nos vídeos daqueles que nos acompanham, que é: irmãos, coloque-se no seu lugar. É isso que você ouviu. Coloque-se no seu lugar. Para vocês que nos acompanham online, sejam muito bem-vindos. Para vocês que acompanham o vídeo depois disponibilizado pelo YouTube, não tenho esse hábito aqui, você que acompanha os anteriores já não tem esse hábito de fazer isso aqui no começo, mas eu quero pedir para vocês, para que vocês possam, aí embaixo, vocês já conhecem como funciona, clicar lá no joinha, compartilhar esse vídeo, essa mensagem, porque eu recebo da parte do Senhor aquilo que eu transmito para vocês e eu creio. Não é um achismo, não é um entendimento, mas eu creio que é verdade e que é importante. Então, se é importante para mim, eu acredito que possa ser importante para outras pessoas também. Se você não acha que é importante, pelo menos faça a sua parte de compartilhar isso, transmitir para outros, que alguém vai ser edificado com essa palavra. Se você já com a primeira frase que eu disse se sentiu ofendido, conversa com Deus. Desculpa, mas conversa com Deus. Porque foi Ele que disse que Ele deu uns para isso, para aquilo, para aquele outro. Então, dando continuidade aqui na mensagem, coloque-se no seu lugar. Assim como todos os que me veem aqui presencialmente e assim por diante. Porque para falar primeiro disso para vocês e poder usar uma frase assim, eu ouvi uma frase assim e eu tenho que me colocar primeiro no meu lugar, né? Então, não é por capricho, não é por qualquer outro motivo que seja, mas aqui o verso 12 é bem claro conosco, que nos diz que ele deu uns para cada função, né, como profetas, evangelistas, pastores, mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então ele não designou alguns para determinadas funções simplesmente porque não tinha o que fazer. Porque Deus e Jesus, na pessoa presente aqui, ele designou isso porque ele tem um plano do começo ao fim. Não é assim, levantei, não tenho nada para fazer hoje, eu vou criar a terra, eu vou criar o ser humano, eu vou dar uma ordem aqui, outra ali, simplesmente porque eu não tenho o que fazer. Não, porque bem diferente da gente, o Senhor tem um plano. O Senhor tem um plano para sua criação, ele tem um plano para toda a humanidade, ele tem um plano para um país, ele tem um plano para uma cidade, ele tem um plano para você que me ouve aqui. Um plano global e um plano particular para cada um aqui. Creia você ou não,
mas para isso que ele designou funções para cada um no corpo de Cristo, para que o corpo seja edificado. Ah, mas eu não sei qual é a minha função, eu não sei o que eu faço, eu não sei onde eu estou, eu estou longe de ser um apóstolo, eu não sirvo para ser pastor, eu estou longe de ser um mestre. Amém? Continue caminhando que você vai entender. Continue caminhando que você vai entender qual é o teu propósito. Continue perguntando para ele, que é ele que vai te dizer, não sou eu não estou aqui para revelar a vida de ninguém, eu não estou aqui para dizer o caminho que você deve trilhar ou não, é a palavra que te diz isso. Amém? Quero usar um exemplo breve aqui de como que a gente se entende inserido no lugar errado. Alguns se entendem e continuam sendo teimosos e continuam naquele mesmo lugar. Outros entendem os sinais, entendem o local que estão e se estão encaixados ou não ali e tomam alguma atitude diferente. Eu, curiosamente, esse final de semana, esses dias que passaram, eu voltei a praticar um esporte que eu não praticava há tempo. Eu voltei, acreditem vocês ou não, que estão me assistindo, eu voltei a jogar futebol. Eu fui fazer uma partida de futebol. Reunido com os colegas do trabalho, fomos lá, se reunimos, jogamos, e eu estava no meio daquela partida, eu estava no meio daquela reunião de pessoas, né? E em um determinado momento, Deus falou comigo no meio da partida, sim. Parece estranho? Não, porque quando você está na presença dele, quando você anda com Deus, ele vai falar com você em determinadas situações e nas mais diversas possíveis. Você não precisa estar dentro da igreja, gritando, pulando, saltando e esperar que ali que Deus fale com você. Ele vai falar com você em outras situações também. Tá? Então, no meio dessa partida, como eu dizia, o Senhor falou comigo e ele foi muito claro em dizer assim para mim: olha em volta de você. Olha o ambiente. Olha o comportamento das pessoas. Olha o esforço físico de jogar 1 hora de futebol. Presta atenção nisso, presta atenção no teu limite, no teu corpo, nos teus hábitos e analise se você deve ou se você não deve estar ali, naquele meio. Vem cá, é um exemplo meu, eu não estou dizendo para vocês que não se deve jogar bola, que não se deve praticar atividade física, vocês já vão entender no decorrer do exemplo. Quero dizer que, para mim, essa realidade não é a realidade que eu deveria estar seguindo. Primeiro porque o futebol, como todos conhecem, é um esporte coletivo. Um depende do outro, que depende do outro, que depende da sua equipe para atingir o seu objetivo, que é marcar um gol. Isso já não condiz comigo. Uma particularidade minha, já não condiz comigo estar ali participando de algo que é desta forma coletivo. Em segundo, o esforço que aquilo requer, o tempo que eu preciso estar ali correndo e dispensando uma energia, não é o meu hábito. Então logo isso vai me fazer mal. Hoje, por exemplo, eu estou com dor no corpo inteiro, não consigo colocar a perna direita no chão, mas amém. Eu entendi que aquele não é o meu ambiente. Não estou dizendo que está errado jogar futebol, não estou dizendo que está errado praticar uma atividade física. Não, eu recomendo. Mas entenda o seu ambiente. Eu tenho outras práticas, outros esportes que talvez se eu estou fazendo até mais esforço do que um futebol, eu me sinto mais à vontade. Que não é um esporte coletivo, é um esporte talvez individual, que exige mais concentração, mas ali eu me sinto melhor do que dentro de uma quadra de futebol. E o que eu quero dizer com isso? Por que esse exemplo? Por que isso que não tem nada a ver com o texto que a gente leu aqui agora? Tem a ver. Tem a ver e vocês vão me entender, porque dessa forma eu consigo identificar o ambiente o qual eu posso fazer parte e o ambiente o qual eu não deveria estar. Não porque é errado, não porque é pecado, não tem nada a ver com isso, mas é
é um ambiente onde eu não consigo me desenvolver da maneira que eu deveria e aquilo me faz mal, aquilo me prejudica, aquilo no outro dia me dá dor, me dá um cansaço excessivo e tal. E eu identifico que esse não é o meu lugar. Como a frase que eu coloquei aqui no começo, coloque-se no seu lugar. Eu não devo entrar em um ambiente, em um lugar onde eu não consigo me desenvolver plenamente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que às vezes, ou na maioria das vezes, nós como corpo de Cristo, como igreja, como cristãos simplesmente, nós nos inserimos, nós nos colocamos em ambientes que não são saudáveis para nós, em ambientes que requerem muito mais de nós do que nós estamos preparados a fazer. Nos colocamos em ambientes que talvez para alguns seja muito bom, muito confortável e seja para alguns de estar ali, mas não para você de estar naquele lugar. E nós identificamos isso. Eu, por exemplo, identifiquei isso no meu jogo de ontem, identifiquei hoje que isso não é para mim, mas o que eu posso fazer com isso? Eu posso escolher estar no meio de todo mundo, estar ali sendo notado por todo mundo, porque eu ainda faço parte do time do futebol e na semana que vem eu vou jogar de novo. Só que não é para eu estar ali. E o que eu vou fazer? No domingo eu vou passar o dia deitado de novo, com dor, tomando remédio, porque aquele ambiente não é para mim. E você se envolve num evento, você se envolve na movimentação de um grupo, num retiro de jovens, num grupo de louvor, simplesmente porque você quer estar ali, você quer ser notado, você quer estar fazendo parte do movimento. Mas você mesmo já identificou que esse ambiente não é para você. E o que você faz com isso? Você continua no mesmo ambiente. Você está ali patinando, fazendo parte daquilo, mas Deus ele não te colocou naquilo ali. Foi uma escolha tua de entrar naquele ambiente. E aquele ambiente começa a te sufocar, aquele ambiente começa a te fazer mal, aquele ambiente não é para você. Aquele ambiente não vai desenvolver tudo aquilo que você tem para fazer, mas você insiste em estar ali. Está aqui a primeira parte já da nossa, posso chamar talvez de inteligência ou discernimento em Deus, que é saber aonde você deve e aonde você não deve estar. Não é porque você não está fazendo parte daquele grupo ou daquela movimentação que está acontecendo que Deus não vai falar com você ou que você não está cumprindo o propósito de Deus. Irmãos, não corra atrás do evento que está acontecendo, não corra atrás do ministério que está em evidência, não corra atrás daquilo que vai te trazer visualização, aquilo que vai te trazer visibilidade diante dos outros, achando que é ali onde está a presença do Senhor, achando que é ali onde Deus quer falar com você. Isso é o que a tua cabeça e o que o teu coração está falando para você. Só que é ali que Deus te chamou para estar? É dentro desse evento, é dentro desse púlpito? Talvez você queira falar da palavra de Deus, queira pregar, queira falar para os outros, transmitir a palavra de Deus, mas será que dentro da tua igreja, em cima do púlpito, é o lugar onde você tem que estar? Ou será que é falando a palavra de Deus para aqueles que estão lá na rua? Ah, você pode falar para mim daí depois assim tal, eu vou te entender, claro. Mas, pastor, lá na rua, ninguém vai me ouvir, ninguém vai me ver. O pessoal da minha igreja não vai ver o que eu estou fazendo. Você tem que olhar para aquele que vê todas as coisas. Não é para o pessoal da tua igreja, não é para o teu grupo de jovens, não é para o teu pastor, não é para o teu vizinho do lado. Aquele que deu uns para profetas, evangelistas, pastores, mestres e apóstolos, esse aí é o que está vendo, é ele que te colocou nesse lugar e é para ele que você tem que fazer. Não é para a tua congregação, para a tua casa, para quem quer que seja. Não é para o Instagram, para o Facebook ou para a internet. É esse que te deu o lugar que você tem que estar fazendo para ele.
Entenda o lugar que você tem que estar, entenda o teu propósito e é ali onde você tem que se desenvolver. Para de correr atrás. Para de correr atrás do chamado do outro, achando que porque Deus falou com o outro de uma forma, Ele vai falar com você da mesma. Se Ele deu para uns o dom da música, e eu confesso para vocês aqui que é algo que eu pedi e peço para Deus, para eu aprender mesmo, para eu poder colocar para fora aquilo que eu quero falar para Deus através do louvor, através da música. Eu gosto e alguma coisa eu sei fazer disso. Não digo que eu não sei tocar nada, mas eu não vou me colocar num lugar que eu não fui chamado para fazer. Eu não posso pegar o meu violão aqui, que eu dentro do meu quarto, sozinho, no meu particular, que Deus recebe o meu louvor, eu não posso pegar isso e querer colocar lá no púlpito da igreja, bater no peito e falar, pastor, agora eu vou tocar aqui porque eu sou um ministro de louvor. Não foi para isso que eu fui chamado. Embora eu goste de fazer, embora é uma coisa que me anima, que me alegra, que é aquilo que eu me coloco na presença de Deus é através da música. Mas eu não sou um músico. Eu sei qual é o meu lugar, eu sei o que eu tenho para fazer, eu sei como eu tenho que fazer. Eu não vou procurar estar em evidência achando que Deus vai falar comigo através de uma música simplesmente porque eu gosto disso. Eu sei por que Ele me chamou, eu sei o que eu tenho que fazer, qual é a minha missão, e no meu lugar eu me coloco bem quietinho até o dia que Ele resolva me colocar num lugar diferente, até o dia que Ele resolva me tirar daqui e por ali. E é assim que eu ando com a minha família, vivendo a minha vida, o meu propósito e o meu ministério. Acredite você ou não, você fazendo o que você está fazendo no lugar que você foi colocado para fazer, hoje você pode desmerecer, hoje você pode dizer assim, Deus, mas isso daqui é tão pequeno, não significa nada diante dos homens, mas foi ali que Deus te colocou para fazer, para que você seja obediente no pequeno, para que você seja fiel no pouco, e no muito depois Ele vai te colocar. Não queira você buscar evidência para você tentar se promover, para você tentar correr atrás de visualização, atrás de visibilidade dentro da tua igreja, dentro da tua congregação, para que você tenha um nome depois, para que as pessoas possam te chamar, se não foi ali que Deus te colocou ainda. Talvez no pequeno você tenha falhado. E aí, como é que Ele vai te colocar muito? Ele não vai poder te colocar no muito porque você não tem capacidade de suportar o muito dele. Eu sei que eu não tenho capacidade de suportar algumas pressões. Eu sei que é por isso que Deus não me coloca além do que eu posso fazer hoje. E o que eu estou fazendo hoje, eu faço com amor, eu faço com zelo, porque foi Ele que me deu. E eu quero dizer para você que o propósito e a obra são dele. Primeiro de tudo eu quero dizer que é dele, não é seu. Não é o teu ministério, não é a tua música, não é a tua igreja, não é isso. O propósito e a obra são do Senhor. Se você quer fazer parte disso e você não foi chamado, você só quer fazer parte para estar envolvido nisso, a obra dele vai avançar da mesma forma. Mas você não vai avançar, não vai evoluir, não vai crescer na presença dele. Se você quer fazer algo para Deus, dentro de um grande movimento que está acontecendo, dentro de uma grande congregação, tendo um grande nome, tendo uma grande visibilidade, mas não foi ali que Deus te chamou para estar, a obra dele vai acontecer, vai avançar, porque é dele, quem faz é ele. Agora você não vai avançar junto com isso, porque você só está inserido ali porque você quer. Agora, se você entende o teu lugar, se você entende o teu chamado, o teu propósito, por menor que você ache que é, porque isso é uma percepção que você tem, que é pequeno ou que é grande, mas aonde Deus te colocou é para aquilo que você foi chamado para fazer. Se você está ali fazendo o que você está fazendo com amor, com excelência, a obra dele vai avançar e a tua também. Você vai crescer pessoalmente e ministerialmente e espiritualmente, porque você está sendo obediente àquilo que ele te pediu para fazer.
Entenda aonde você está, ao teu lugar e o que você tem a fazer. E aí você vai avançar, aí você vai poder crescer da maneira com que o Senhor tem preparado para você. Por que eu estou dizendo essas coisas e da onde que eu tiro uma base para tudo isso? Eu quero levar agora a gente um pouquinho a voltar um pouco os capítulos aqui. Eu quero levar você lá para o livro de Mateus. Abra comigo, se você puder. Se você não puder, anote e acompanhe depois. Mateus no capítulo 11. Mateus capítulo 11, a partir do verso 1, eu quero ler com vocês aqui. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Só até aqui. Nesse contexto aqui, eu não sei se você me acompanhou, se você conhece toda a história, Jesus ele começou a pregar, ele começou a ensinar, ele começou a fazer alguns milagres e tal. E quem que veio antes dele? João Batista, que falava a respeito daquele que viria. João Batista falava a respeito de Jesus, ele pregava a respeito de Jesus. Quando Jesus começou a fazer os seus milagres, quando Jesus começou o seu ministério, começou a reunir os seus discípulos, aonde estava João Batista no contexto de Mateus 11? João Batista estava preso. Ele foi preso por pregar a palavra de Deus, por batizar e dizer que Jesus viria e tudo. Então, nesse contexto, João Batista estava preso. Ele estava muito longe de estar no meio daquele povo que andava com Jesus, mas ele sabia quem era Jesus, sabia o propósito que Jesus viria, pois era sobre isso que ele pregava, era sobre isso que ele ensinava. E qual foi a preocupação dele? Quando ele ouviu falar de Jesus, quando a obra estava sendo feita, os milagres estavam acontecendo, a palavra estava sendo pregada, a preocupação dele era saber: esse mesmo é aquele de quem eu falava? Se é esse, o que eu tinha para fazer está feito, agora a obra é dele, é ele que continua, é ele que dá continuidade no que ele mesmo veio para fazer. João não estava preocupado se alguém ia tirar ele da cadeia para ele fazer parte daquele movimento, porque tanto ele trabalhou, tanto ele pregou, tanto ele falou daquilo, eu tenho que estar envolvido ali também, eu tenho que estar lá na galera com a mão para cima falando assim: esse que está vindo aqui fui eu que falei dele. João não estava nem aí com isso. João ele estava fazendo o que ele tinha que fazer no lugar que ele tinha que fazer. Ele foi preso pela causa, mas ele não estava ali na prisão reclamando, choramingando, falando: poxa, perdi a multidão, perdi agora o evento, Jesus está lá, ele agora é a estrela e eu que tanto falei que estou aqui preso, agora coitadinho de mim. Em nenhum momento a Escritura fala isso. Em nenhum momento a Escritura fala que João estava reclamando ali, falando: poxa, tanto eu fiz, tanto eu preguei, agora ninguém olha para mim, agora ninguém lembra de mim, coitadinho de mim. Não era isso que João fazia. Não era isso que João estava dizendo aqui, que a palavra nos diz a respeito dele. Ele só queria saber se Jesus era mesmo Jesus que ele pregava. Uma vez que ele entendeu isso, bola para frente, o ministério tem que avançar. Jesus tem que ser exaltado e não João. E, em contrapartida, a hora que Jesus identifica aqui que a preocupação de João era simplesmente saber se Jesus era realmente aquele de quem ele pregava, no verso 7, enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João.
Quer dizer, você está no teu lugar fazendo aquilo que você tem para fazer, o próprio Jesus, o nosso Deus, o Senhor dos Senhores, Ele vai te justificar, Ele vai lembrar do teu nome, Ele vai falar, ó, tá vendo aquele lá, o meu filho? Ele está no lugar que eu coloquei, sendo fiel naquilo que eu coloquei. Agora não pensa você que você está correndo atrás de multidões, atrás de eventos, atrás de conferências, atrás disso, daquilo, atrás de grandes nomes, que é ali que Deus vai te exaltar. Não é não, meu querido. Me perdoa falar isso e destruir o teu sonho mágico aí. Mas não é ali onde Deus vai te achar e te exaltar. Se Jesus te enviou para essa congregação, para esse povo, você está em obediência, indo aonde Ele te falou, aí sim. Agora, se você está seguindo somente o teu ego, o teu coração, a tua vontade de estar no meio da galera, de fazer parte da galera, aí desculpa, Deus não tem parte com isso. Deus tem parte com aquilo que Ele falou para você. Hoje eu escutei uma frase que casa muito com isso que eu estou falando aqui agora. E não estava combinado, porque a pessoa que me falou essa frase não sabe do que eu vou pregar. Apesar de ser a minha esposa, de viver dentro da mesma casa comigo, mas assim, o meu caderninho de anotação, a minha Bíblia, o caderninho de anotação dela, isso é coisa que a gente não junta. Eu não pego aqui e vou ficar combinando o que eu vou pregar com ela e ela combinando o que ela vai pregar comigo. Isso a gente não faz. Até porque não precisa, perder tempo. Porque se a gente fala com o mesmo Deus, Ele vai falar a mesma coisa com a gente. E ela me falou a respeito disso hoje. Ela me falou exatamente essa frase, que Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala para mim, não com a expectativa que eu crio a respeito dele. Isso é o que Deus tem compromisso com a gente. Se Ele falou para mim uma coisa, se Ele me colocou em determinado lugar, Ele tem compromisso com isso. Agora, se eu estou indo atrás dele, ou atrás dos eventos, atrás de qualquer outra coisa, atrás de qualquer ministério, criando uma expectativa, não espere você que nessa expectativa Deus vai te responder, porque Ele não tem compromisso com a tua expectativa, Ele tem compromisso com o que Ele falou para você. Coloque-se no seu lugar. Coloque-se no seu lugar e não assuma um lugar que não é seu. Não assuma algo que você não foi chamado para fazer, simplesmente por querer estar envolvido, simplesmente por querer estar ali no meio, fazer parte daquilo, achando que assim Deus vai te ver. Quem vai te ver, talvez, isso não é uma promessa. Quem vai te ver é a galera do Instagram, do Facebook, se você tiver um bom contato, alguém te marcar num story, você sabe como é que funciona tudo isso hoje. Mas isso é puro marketing, isso é pura autopromoção e infelizmente Deus não tem nada a ver com isso. Eu digo para você, se você está correndo atrás disso, se você está correndo atrás de contatos, de conexões, de visibilidade, Deus não tem nada a ver com isso, porque Ele não tem compromisso com a tua expectativa. Não assuma um lugar que não é seu. Não faça como alguns religiosos que estão descritos aqui na palavra, que eu quero avançar um pouquinho também os capítulos aqui, eu quero ir lá para Mateus 20... Mateus 23. Desculpa, Mateus 21, 23 a 27, me desculpa. Mateus 21, 23 a 27. Isso que eu quero usar também como exemplo aqui, que aqui há alguns chefes e autoridades questionaram aqui a autoridade de Jesus. E nós não podemos fazer a mesma coisa que eles. Nós não podemos. Porque quando estamos no nosso lugar, quando assumimos aquele lugar que é nosso, nós temos autoridade para falar a respeito daquilo. Nós temos
autoridade para agir naquele ambiente. Quando nós não estamos no nosso lugar, quando assumimos um lugar que não é nosso, fazemos algo para agradar os outros, fazemos algo para sermos bem vistos, caímos nesse contexto. Mateus 21, verso 23 a 27, vai nos dizer exatamente assim. Jesus entrou no templo e quando ensinava, aproximaram-se dele os chefes e sacerdotes, os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridades estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Aqui, mais uma vez, ele cita João, aquele que batizava, que nessa altura aqui ele já não estava mais no contexto da história, mas Jesus ainda lembrava dele. Por quê? Porque ele cumpriu o que ele tinha que cumprir no lugar que ele tinha que cumprir. Ele sabia qual era o seu lugar. Então ele foi muito bem lembrado por aquilo que ele fazia, porque ele não queria estar em outro lugar. E aí vem aqui a continuidade. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele vai perguntar por que não creram nele. Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. E então eles responderam a Jesus: não sabemos. Então, se nós estamos inseridos num lugar que não é nosso, nós caímos nesse contexto aqui que nos diz assim: eu não sei exatamente em nome de quem eu posso falar ou o que eu posso falar, porque se eu falar a verdade eu vou desagradar um, se eu falar o que eu estou pensando eu vou desagradar o outro, e eu não tenho um parâmetro para me apoiar, eu não tenho um lugar para me dar uma base forte e firme para assumir aquele lugar onde eu estou e continuar a caminhada que eu deveria fazer. Diferente de se eu estou no lugar onde eu deveria estar, fazendo o que eu devo fazer, eu posso muito bem dizer assim, que eu estou fazendo aquilo que o meu Senhor me manda fazer. Se está baseado aqui na palavra, se eu estou direcionado pelo que Ele está fazendo, eu posso até falar algo que vai desagradar alguns homens. Só que não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é estar fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer e não desagradar o meu Deus que me enviou a fazer o que eu estou fazendo. Se eu faço dessa forma, é Ele quem vai me justificar e vai lembrar do meu nome depois. Eu posso hoje estar fazendo algo que para mim pode não significar nada, mas foi Ele que mandou, eu sei que eu devo simplesmente obedecer e seguir, porque lá na frente Ele vai me justificar, vai lembrar do meu nome e vai dizer: quando eu pedi para Ele limpar o banheiro lá da igreja, Ele foi e não reclamou. Agora tem alguns que o pastor pede assim: você pode ficar ali na porta só dizendo boa tarde, boa noite ou bom dia para aquele que chega? O irmãozinho já torce o nariz e fala: poxa vida, mas na porta? Eu queria estar lá em cima do púlpito, eu queria que todo mundo me visse. Eu queria que todo mundo me notasse na hora do culto. Na hora que estão chegando ali, eles estão preocupados em ver quem está lá na frente, nem dizem oi para quem está na porta. Pois é, mas Deus pediu para você ficar ali e isso você não fez bem. Como é que Ele vai lembrar bem de você depois? Pode ser que o pastor você consiga dar uma enrolada, dar uma enganada, torce o nariz e fala: tá bom, eu vou, eu fico. Só que Deus, Ele sabe a intenção do teu coração. E como é que Ele vai se lembrar bem de você depois, se a hora que Ele te pediu para fazer o serviço, você fez de má vontade? Ele vai lembrar de você assim e fala: ah, aquele que eu pedi para ficar lá, ele disse que ia, mas chegou lá 5 minutos depois e saiu. Por quê? Porque a vontade dele foi maior do que a minha vontade e ele queria estar lá na frente, tocando, cantando, louvando, pregando. Mas não foi para isso que eu chamei. Não foi para isso que eu chamei. E quando estamos no nosso lugar, quando estamos fazendo aquilo que devemos fazer, é Ele quem nos justifica. Quando não estamos no lugar que devemos estar, Ele não tem compromisso com a gente. Quando nós assumimos um lugar que não deveríamos estar, quando assumimos um lugar que não é nosso,
Eu quero avançar mais 2 capítulos aqui, vamos cair lá no capítulo 23 do livro de Mateus. E eu já vou finalizar com vocês aqui, mas quando eu me coloco no lugar que eu não deveria estar, eu me coloco no lugar destes aqui, que o capítulo 23 vai falar, que eu tenho certeza que eles ocupavam lugares onde eles achavam que era deles, onde eles se sentiam superiores aos outros, mas eu tenho certeza que do coração de Deus eles deveriam estar longe desses lugares. E eu vou dizer para vocês por quê e como a palavra se refere a esses aqui. Eu quero ler com vocês Mateus 23, do verso 1 a 15. Talvez seja uma leitura um pouco extensa, mas você pode não ouvir nada do que eu falo, mas o que eu leio e a palavra do Senhor, eu oro para que ela fique dentro do teu coração. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e franjas das suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porquanto vocês têm só um chefe, o Cristo. O maior entre vocês deve ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-los. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Não são palavras minhas, tá? Como eu disse, o que eu falo, talvez você ignore, não concorde, você é livre para isso, e eu não vou me chatear, eu garanto. Mas aqui a palavra de Deus, eu não posso dizer que você tem a mesma liberdade que a minha. Não posso dizer para você, ignore tudo isso daqui, porque assim, essa nós não podemos. Se os mestres da lei, fariseus, são chamados aqui por Jesus de hipócritas, do que posso eu chamar aquele que está lá no púlpito, batendo no peito, dizendo que ele é melhor, que ele faz, que ele acontece, querendo ser visto por todo mundo, sentado no melhor lugar da mesa, não é capaz de servir o seu irmão que está do lado? Como que eu posso chamar ele hoje? Se eu falar hoje aqui, talvez eu possa ser ofensivo. Jesus, na época, chamava de hipócrita. Hoje eu gostaria de poder usar a mesma palavra, mas eu sei que a internet talvez não tenha a mesma aceitação. Eu sei que as congregações talvez não tenham a mesma aceitação. Para mim, pouco importa. São hipócritas do mesmo jeito. Qual é o pastor, qual é o apóstolo, o mestre ou aquele que Jesus designou para os seus cargos, aí os evangelistas, qual desses está acima dos outros hoje, que não pode estar lá na porta da igreja, não pode estar lá no estacionamento da igreja, não pode estar limpando a igreja, não pode estar servindo o irmão? Qual destes hoje? Eu arrisco aqui um palpite e arrisco a dizer que ninguém está acima do outro que não possa servir, que não possa descer do púlpito, largar o seu microfone, deixar de estar presente em qualquer evento que seja,
para poder servir os seus irmãos. Porque a palavra aqui me diz que aquele que quiser ser o maior no reino tem que primeiro servir os outros. Eu nunca vou ser o maior no reino se eu não servir e me colocar numa posição acima dos outros, dizer que eu conheço a palavra mais do que os outros, dizer que eu sou um mestre. Se você me faz uma pergunta, eu sempre tenho que ter uma resposta. Ou se eu te dou uma resposta, você tem que ter um complemento para a minha resposta, porque você conhece mais a palavra. Não é esse o modelo de servo que a palavra me ensina a ser. Esse modelo aqui de ser um mestre da lei, aquele que conhece mais, aquele que dá a última palavra, a última cartada, ou ainda, como eu já ouvi, sim, que dá o versículo checkmate no outro, que sabe falar e sabe fazer e sabe responder melhor, estão aqui incluídos no grupo dos fariseus e hipócritas, sim. Não é para isso que eu fui chamado. Eu sei o meu lugar e eu gostaria de pedir que o Espírito Santo hoje trabalhasse no seu coração para que ele dissesse para você qual é o seu lugar e você pudesse humildemente se colocar nele. Que você pudesse ser fiel neste lugar que para você hoje pode parecer insignificante, mas é o lugar que Deus te colocou. Aprenda a obedecer nesse lugar se você quer chegar em algum depois. Não é com contato, não é com conexão, não é com story, não é com marcação em lugar nenhum que você vai conseguir ter autoridade. A obediência que você tem hoje, no lugar que você foi colocado, vai fazer você colher a autoridade de amanhã. Não é o número de visualizações, o número de likes, não é a influência que você tem no meio que você está hoje que vai te dar autoridade. Influência e visibilidade não tem nada a ver com autoridade. Coloque-se no seu lugar. Aprenda a obedecer. Aprenda a ser humilde. Aprenda a ouvir. E depois você vai colher a autoridade para estar aonde Deus te colocar, não aonde você quer estar. Eu oro para que o Espírito Santo agora, irmãos, neste momento, coloque sobre vocês a humildade. Eu oro para que o Senhor Jesus envie agora o Espírito Santo a trabalhar nos seus corações. Eu oro neste momento para que esta palavra venha colocar sementes e essas sementes venham ser germinadas em nossos corações. Espírito Santo, eu oro para que o crescimento venha a partir de Ti, para que não seja a minha palavra, mas seja a Tua que convence, ó Pai, em nome de Jesus. Eu coloco aqui agora, Pai, o Teu Espírito Santo, Pai, para que venha trabalhar nos corações, para que venham transformar os corações que estão endurecidos, os corações que são de pedras, para que sejam transformados em corações de carne, para que possam ser sensíveis, Pai, à Tua voz em nome de Jesus, e dessa forma possa fazer brotar a semente da humildade, do conhecimento, Pai, para que assim possamos entender qual é o nosso lugar no Teu reino, Pai, seja em evidência ou seja escondido, mas que a Tua vontade seja feita, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que esta palavra venha ficar nos corações agora, que esta palavra venha agora, Pai, trabalhar em cada mente, em cada coração, Pai, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém e amém.